Existe uma história bíblica que parece condensar os dilemas e disputas humanas. Uma família, 2 filhos, 2 sistemas. 2 irmãos gêmeos que lutam desde o ventre. Deus declara à mãe: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Quando se tornam adultos, Esaú e Jacó disputam uma bênção. Jacó, para garantir a bênção, encena ser seu irmão e recebe uma bênção em lugar dele. Numa leitura superficial, a impressão que se tem é de que o pai, Isaque, premia seu filho traiçoeiro e deixa o outro na miséria completa. E tudo isso parece acontecer com o aval de Deus. Deus já havia revelado à mãe, Rebeca, que o mais velho serviria ao mais moço. Ela já sabia qual seria o desfecho desde a época da gestação deles. Ou seja, aparentemente, Deus não apenas seria cúmplice de toda a tramóia, mas estaria aprovando e abençoando o infrator. E não terminam aí os questionamentos. Deus permite que um pai abençoe um filho e amaldiçoe o outro? Por que não abençoar os 2 filhos? Não seria esse o comportamento esperado de um bom pai? Além disso, se realmente somente um deles pudesse ser abençoado, por que o filho que enganou o pai com aquele teatro ridículo foi justamente o que foi abençoado? Parece muito injusto, um ultraje a todo princípio de decência e bons costumes. Somente um cuidadoso estudo pode dissipar as dúvidas e os fantasmas que essa história supostamente nebulosa e injusta suscita. Ao se ler atentamente, é possível finalmente perceber que, por trás desse drama enigmático, estão 2 sistemas, 2 visões de mundo concorrentes. De um lado, as motivações puramente materiais e do outro, os valores morais e espirituais. Esse é o tema do vídeo de hoje. Dessa vez, antes de continuar a assistir esse vídeo, recomendo a leitura do capítulo 27 do livro de Gênesis e o início do capítulo 28. De forma geral, os conteúdos aqui do canal exigem algum tipo de conhecimento prévio das histórias bíblicas. Se você não conhece de antemão essa história, talvez não consiga aproveitar essa reflexão. Então, se quiser aproveitar ao máximo esse vídeo, dê um pause, leia e volte para cá. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia juntos com um olhar judaico-nazareno. Se você gosta de estudar a Bíblia, a história, as raízes da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Em primeiro lugar, é importante observar que logo após o teatrinho de Jacó, ou seja, após seu pai Isaque ter sido passado para trás, a Bíblia relata algo desconcertante. Isaque se encontra novamente com Jacó e, ao invés de repreendê-lo pela farsa, lhe dá mais uma bênção. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações,
concedida por Deus a Abraão. Ora, Isaac poderia ter dito: Jacó, meu filho, o que você fez foi muito errado. Você precisa pedir perdão ao seu irmão e a mim. Ele é o primogênito e você não tem o direito de fingir que é ele para ficar com a bênção. Não, não é isso que acontece. Isaac não menciona absolutamente nada sobre o ocorrido. Pelo contrário, diz: Deus te dê a bênção de Abraão, Deus te multiplique. Isso é muito estranho e nos leva a suspeitar que ou Isaac é um pai super injusto ou há algo que não estamos entendendo na história. Qual seria a chave? O que está acontecendo? Podemos começar perguntando: será que o pai, Isaac, percebeu claramente o disfarce de Jacó e decidiu entrar no teatro? Será que nas suas palavras aos filhos teria alguma pegadinha? Parando para pensar, não é que essa possibilidade faz sentido? Isaac, estranhando a rapidez com que Jacó aparece com a caça, desconfia do que está acontecendo. Ele diz: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Neste ponto temos a informação mais chocante. O texto afirma com todas as letras que Isaac não estava comprando totalmente a farsa e não o reconheceu. Isaac não reconheceu Esaú? Ele mostra isso mais uma vez e pergunta: és meu filho Esaú mesmo? Bom, será que Isaac estava dando uma oportunidade para seu filho Jacó desistir da farsa e revelar a verdade? Será que Isaac decide acalmar suas dúvidas e, desejando que tudo fosse verdade, prossegue tudo? Muitas vezes as emoções podem obscurecer o raciocínio. As pessoas são capazes de ignorar dados da realidade e se deixam levar por seus desejos ou sonhos. O texto não entra nesses detalhes e não explica por que, apesar de tantas incertezas, Isaac prosseguiu e deu sua bênção. Mais tarde, quando Esaú chega e fica claro quem é quem na história, Isaac tem um choque, um colapso cognitivo. Então estremeceu Isaac de violenta comoção. A fantasia se esvai, a realidade se impõe. Fica óbvio que Isaac tinha dado a bênção para Jacó e não para Esaú. É hora de lidar com a realidade. Esaú, então, começou a planejar a morte de Jacó e esse não teve outra alternativa senão fugir. Agora, ao contrário do esperado, a história dos dois irmãos prossegue sem que Jacó fique rico imediatamente e Esaú fique pobre. Jacó vai viver nas terras do seu sogro e se torna um funcionário dele. Somente depois de muitos anos é que ele enriquece, e isso depois de muito trabalho. Esaú enriquece e continua morando próximo a seus pais por um bom tempo. Anos mais tarde, quando Esaú e Jacó finalmente se encontram, ambos estão ricos. É interessante perceber que na bênção que Isaac dá a Jacó, está que Jacó se transformaria numa Kahal Amim, ou seja, numa assembleia de povos. Isso é muito interessante, pois em grego, essa é também a expressão usada para se dizer igreja, sinagoga, sinagogai. Como já vimos aqui no canal, quando no futuro os descendentes de Jacó saem do Egito, a Bíblia volta a repetir essa palavra kahal, ou igreja,
desta vez para se referir aos filhos de Israel. Isso nos mostra que os filhos de Israel, quando saem do Egito, se tornam uma sinagoga, uma igreja, uma carral, pois passaram a ter uma visão em comum. A farsa de Jacó não ficou sem punição. O erro que Jacó cometeu retornou para ele. Jacó engana seu pai, porém, ele mesmo é enganado por Labão no dia do seu casamento. Labão engana Jacó, dando para ele Lia em lugar de Raquel. Além disso, Labão passou Jacó para trás várias vezes, mudando-lhe o salário. Mas o pior castigo mesmo foi quando os seus próprios filhos o enganaram, mentindo para ele, inventando a história da morte de José. Quantos anos Jacó sofreu imaginando seu filho morto, seu filho favorito? Certamente nada passou em branco. Jacó foi castigado severamente por esse teatrinho. Vejamos o que Jacó disse para Faraó quando eles conversaram. Isso lá na frente, tá, gente? Lá na frente. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Muitas pessoas imaginam que bênção não inclui disciplina. Jacó recebeu a bênção, mas sofreu muito também. O testemunho de Jacó deixa isso claro. Poucos e maus foram os dias, os anos dos dias da minha vida. Essa declaração parece ser a antítese daquilo que muitos imaginam ser a mensagem, uma boa mensagem evangelística. Mas a verdade é que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em suma, podemos interpretar que Jacó representa aquele que busca a Deus e é disciplinado por ele. Jacó representa a carral, ou seja, aqueles que abandonam o sistema, que deixam o Egito para conquistar a terra prometida. Agora, Esaú representa alguém que quer estabelecer um sistema alternativo, que quer criar um atalho, substituindo o sistema de Deus por outro que julga ser melhor. Ser como Esaú é se importar mais com o que a vida pode lhe dar do que com aquilo que você pode dar à vida. Ser como Esaú é viver se comparando e competindo. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã? E, vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Esaú observa atentamente o que os seus pais dizem para Jacó. Ele entende que se casar dentro dos limites familiares é algo valorizado. Então, apesar dele já ter 2 esposas, ele decide se casar com mais uma mulher. E a escolha dessa terceira esposa era motivada por um espírito de competição. Ele se casa com a filha de Ismael, que era meio-irmã de seu pai.
Ele também se casa dentro da família, mas dentro da família errada, pois Isaac instrui o casamento com uma prima por parte de mãe e não por parte de pai. Esaú, dessa forma, faz uma adaptação da ordem de seu pai. Essa forma de agir parece com os sistemas religiosos que sempre tentam desqualificar a Torá e substituí-la. Esaú poderia ter rompido com o vitimismo, poderia ter admitido que, ao contrário de seu irmão, que busca intensamente a bênção da primogenitura, ele a havia desprezado. Esaú poderia ter dito: puxa, eu errei ao trocar meu direito de primogenitura por uma refeição frugal. Eu não deveria ter trocado algo perene por uma satisfação temporária. Deveria ter valorizado o papel de filho mais velho. Eu não deveria ter tido prazer em ser um caçador. Não deveria tentar me parecer com Nimrod, mas deveria querer estar nas tendas de estudo como meu irmão. Ao invés disso, ele mentiu, dizendo que Jacó o havia enganado, que havia roubado dele algo. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Ora, Esaú, que história é essa? Tirou-me o direito de primogenitura. Você vendeu para ele. Vendeu. Além disso, o direito de primogenitura sobre o qual Esaú se queixa, acusando Jacó de roubá-lo, não significava grandes vantagens materiais. Poderíamos, inclusive, supor que a porção mais generosa que o filho mais velho receberia seria uma forma de recompensá-lo pelas responsabilidades de cuidar do pai na velhice e provavelmente de ser líder espiritual para seus irmãos. Não podemos provar essa hipótese, mas isso parece fazer sentido. De qualquer maneira, o fato é que, na prática, Jacó não usufruiu das riquezas do pai, mesmo porque ele passou vários anos longe. Na verdade, Jacó passou vários anos sem propriedade alguma e seu enriquecimento só se deu através de muita luta. Durante anos morou nas terras do sogro e trabalhou para ele. Ironicamente, quem parece ter mais usufruído da herança material foi Esaú. O Novo Testamento não deixa dúvidas. Classifica Esaú como impuro e profano. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Foi Esaú, mais tarde, que tomou a iniciativa de separar definitivamente de seu irmão. Levou Esaú, suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e de seu rebanho e todo o gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Essa separação acabou resultando no surgimento de um povo que se tornou inimigo de Israel. Um povo que, como é registrado no livro de Números, recusou deixar passar a Israel pelo seu país. Apesar dessa atitude negativa, Deus preserva a relação entre os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. A Bíblia descreve Jacó, afora esse comportamento errado do teatrinho, como uma pessoa formidável. Está escrito: e cresceram os meninos, e Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas.
Espere aí, Jacó é um homem simples. Outras traduções até dizem pacato. Isso não o torna formidável. Calma. Em português está escrito pacato, simples, mas em hebraico está escrito que ele era tam, ou seja, imaculado, perfeito, sem culpa, completo, impecável. Em resumo, o Antigo Testamento descreve Jacó como imaculado e perfeito e o Novo Testamento afirma que Esaú era impuro e profano. Acho que dá para entender. Além disso, a Bíblia faz questão de dizer que Esaú era caçador. Ora, para aqueles que já entenderam que não existe nenhuma informação supérflua na Bíblia, para aqueles que já estão familiarizados com o método de interpretação judaica de Gzerachava, poderão entender que Esaú estava ligado à figura de outro famoso opositor de Deus, Nimrod. Nimrod foi o fundador de Babel, a cidade que desafiou a Deus. Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Voltando à nossa história, geralmente temos que Isaac não teria abençoado Esaú. Será que isso é verdade? Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. O fato de Isaac ter revelado a seus 2 filhos os acontecimentos futuros era uma forma de bênção. Além disso, como já estudamos, a bênção inclui a disciplina e o castigo. Entretanto, as palavras que Isaac usa para abençoar Esaú são propositalmente ambíguas e podem ser traduzidas de 2 formas diferentes e opostas. Vejamos. Então respondeu Isaque a seu pai e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Em hebraico, o mem antes das palavras orvalho, tal, e antes da palavra gordura, shemen, pode significar sua habitação será longe ou, alternativamente, pode significar justamente o contrário, que ele iria usufruir da gordura e do orvalho. Então, seria assim, a primeira opção, da gordura da terra será a tua morada e do orvalho do céu acima. Opção 2, longe da gordura da terra será a tua morada e do orvalho do céu acima. Bom, também diz, e pela tua espada viverás. Quanto a ele viver pela espada, parece que isso não seria algo que incomodaria Esaú. Ele gostava tanto de usar sua arma para caçar, ele não deveria se queixar de ter que viver da sua arma. E finalmente diz, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Servir ao seu irmão até que se libertasse? O que será que isso significa? Como seria possível a Esaú sacudir o jugo de seu pescoço e se libertar? Em primeiro lugar, temos que, em hebraico, novamente, existem várias possibilidades interpretativas. A palavra tahid pode significar tanto dominar, ser senhor, como tornar-se inquieto e disciplinado. Mas essa dificuldade não precisa ser resolvida. Muitas vezes o texto hebraico quer dizer as 2 coisas ao mesmo tempo. Quando Esaú finalmente se tornasse senhor de suas emoções e agisse não segundo seus impulsos, mas com um domínio próprio, ele se libertaria. Ou, alternativamente, quando Esaú se tornasse inquieto e quisesse romper com o ciclo de comparação e competição, então estaria livre. Por pior que fosse Esaú, havia um caminho para ele. Lhe havia sido dada a chance de ser redimido. Em Amós está escrito: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o de suas ruínas,
restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. As palavras de Amós são citadas no Novo Testamento por Tiago, quando os líderes da Carral, ou seja, da igreja, estavam reunidos discutindo como eles deveriam proceder com os não-judeus que estavam se convertendo ao Senhor. Surpreendentemente, Tiago identifica o restante de Edom e as nações com aqueles gentios que estavam invocando o nome do Senhor. Interpretando a interpretação de Tiago, seria como se cada convertido representasse Esaú voltando para casa e se reconciliando com seu irmão Jacó. Vejamos. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Ou seja, os descendentes de Esaú, Edom, representados pelos gentios, poderiam voltar para casa. Sim, finalmente os irmãos iriam se reunir e a família ficaria completa. Abandonando o orgulho, os gentios entenderão que é honra poder servir aos judeus. Abandonando ídolos mudos, festa de origem pagã e demais invenções, buscarão obedecer a Torá. Edom ou Esaú representa um sistema religioso cuja ênfase é satisfazer suas necessidades, as necessidades das pessoas. É claro que Deus está interessado no bem-estar do homem, entretanto, ele não é o centro. Jacó representa querer Deus, mesmo que, depois de encontrá-lo, saiamos mancando, mesmo que nossos dias sejam, como em muitos aspectos, como disse Jacó, poucos e maus. O sistema Esaú precisa deixar seus paradigmas e mudar de direção. E assim, quando Esaú for capaz de deixar as disputas e abençoar a seu irmão Jacó, haverá completa restauração. Terminamos então o nosso estudo de hoje, convidando a todos aqueles que estão se identificando como um Esaú, que muito focado nos seus próprios interesses e com tanta dificuldade de servir e de abençoar, os sistemas, o sistema bíblico e a Torá, que você possa voltar para casa. Abandone essa posição e venha conosco seguir redescobrindo o caminho. Lehi Traot.